vocês interrompam, fiquem à vontade, habilitem o microfone, ou então ali pelo chat mesmo, questionem, o Estevão vai me apoiar. E na medida que as pessoas forem chegando, né, nós temos aí um número maior de pessoas inscritas, mas na medida que elas vão chegando, elas vão entrando e a gente recapitula algumas coisas se for necessário. O intuito dessa live nossa é apresentar uma característica da suíte, que é a geração de etiquetas. A gente sabe que muitas empresas têm uma dificuldade no uso, na condição de geração de etiquetas, né? Então, a ideia hoje é mostrar a simplicidade do uso da plataforma OTM Suite, consumindo alguns comandos, algumas tags que nós já vimos nas lives passadas, mas também fiquem à vontade, quem não participou da live passada ou quem não é usuário da Suite, este é o momento de questionar, de tirar dúvidas relacionado ao tópico, ou mesmo que a gente já tenha conversado numa live passada. Eu preparei um material para a gente entender o contexto. Por exemplo, quando nós falamos de etiquetas, nós podemos estar falando de uma etiqueta em papel ribbon, então são etiquetas sequenciadas, normalmente com uma fileira, ou nós podemos estar falando de etiquetas em papéis de qualquer dimensão. Eu vou fazer uma demonstração aqui de um formulário de etiqueta, onde esse meu formulário ele tem 14 etiquetas. Então, esse é o formulário aqui. Esse material todo que eu vou estar projetando, e mesmo os fontes das aplicações que a gente está desenvolvendo aqui, conforme já aconteceu nas outras lives, vocês vão estar recebendo a partir de amanhã, né, no e-mail que cadastraram. Então, esse material está todo disponível. E como eu disse, eu vou estar fazendo um template, como se fosse um formulário que tivesse 14 etiquetas. Então, esse meu formulário, esse meu papel, ele tem de largura 210 milímetros por 297 de altura. Então, essa é uma informação importante, né, porque eu posso parametrizar. Se fosse uma etiqueta de ribbon, bom, eu mediria a largura e a altura, basicamente, seria a altura da etiqueta mais as margens superior e inferior. Nesse meu papel aqui, então, além da característica de largura 210 e altura de 297, eu tenho, enquanto atributo, algumas informações que são importantes para a definição. Então, a primeira regra é definir o papel, a estrutura onde essa etiqueta está sendo mantida. Então, vou lá, meço, eu tenho 7 milímetros na minha lateral esquerda, 4 na minha margem superior e 5 entre uma etiqueta e outra, tanto lateralmente quanto em relação à etiqueta superior em relação à etiqueta inferior. Então, essas são medidas básicas. Como é que eu obtenho? Vai lá, pega uma régua e você identifica essa dimensão da estrutura. Notem, eu não preciso necessariamente passar a dimensão da etiqueta. Eu passo a dimensão do papel e passo as margens dessa etiqueta, uma em relação à outra. Então, este é um conjunto de informações. Com esse conjunto de informações, como é que eu gero, a partir disso, então, uma estruturação de etiqueta? Vamos lá para o nosso menu. Continuando usando o mesmo menu que nós usamos nas semanas anteriores, né, eu coloquei uma entrada nesse menu. Essa entrada foi batizada como E, etiqueta. Então, este é o label que eu tenho no menu. E a diferença é que este menu ele chama também o Make Query. O mesmo padrão que nós vimos para quem está acostumado na plataforma a gerar Make Queries. Este Make Query está na subpasta da CLI, dentro da pasta Queries, na subpasta Queries CLI Live
E o nome deste make query é etiqueta. Com um detalhe, ao invés da extensão deste arquivo etiqueta ser mkq, como é o padrão, então quando nós não colocamos a extensão, a plataforma TM Suite assume que é mkq. Neste caso, eu defino que ela é uma etiqueta. Então, essa é a única diferença numa chamada de query para etiqueta, a definição da extensão do arquivo que está sendo chamado, .etq. Se nós olharmos, eu estou usando o Atom, que foi tema da live da semana passada. Para quem não acompanhou e quiser, pode acessar nos links lá da rede social da Otimiza. O Estevão e o Jonathan apresentaram o uso do Atom, as facilidades do Atom. Então, é o editor que eu estou utilizando aqui. Então, aqui no Atom, a gente enxerga que na subpasta da plataforma, na subpasta Queries, dentro de CLI, Queries CLI Live, que é esse endereço que está sendo passado aqui, eu tenho um arquivo chamado etiqueta.etq. Eu vou clicar no arquivo para a gente dar uma olhadinha o conteúdo desse arquivo. Padrão da plataforma, linhas que começam com o tracejado são linhas de comentário. E eu estou deixando esses comentários aqui, tal qual o arquivo que eu vou enviar para vocês. Esse é o nosso arquivo fonte, né, o que tem a definição toda dessa etiqueta, porque entendo que a partir deste arquivo aqui, é fácil vocês gerarem qualquer outro padrão de etiqueta. Então, notem, também da mesma forma que ocorre nos demais elementos da plataforma, a definição de uma etiqueta segue a partir de tags. A primeira tag que nós temos aqui é a tag PAP. A tag PAP, ela define o tamanho do papel em milímetros. Largura, 2 pontos, altura. Então, 210 por 297. Retomando, observe que nós temos aqui 210 por 297. Então, esta tag define o tamanho do meu papel. A tag ETQ define o tamanho da etiqueta em milímetros. Então, 95 por 37, que é o que eu tenho daqui até aqui. Essa é uma outra informação que eu posso estabelecer. E se eu não estabelecer esta informação, ele assume a diferença. Eu defini porque depois nós vamos tentar entender a questão do layout da etiqueta, que é uma segunda informação que nós temos. Então, além de definirmos o layout do papel, nós vamos definir o layout da etiqueta em si. Então, essa informação ela é importante para que a gente possa se situar. A quantidade de etiquetas, a tag QTD, me define o número de etiquetas por páginas, colunas e linhas. Então, 2 colunas por 7 linhas. 2 colunas por 7 linhas de etiquetas. Então, esta é a definição até aqui da minha página. E a tag que identifica as margens usa também o separador 2 pontos, e a condição de informações que nós temos aqui é a margem superior, 2 pontos, margem esquerda, 2 pontos, margem entre colunas, 2 pontos, e a margem entre linhas. Então, notem, superior 4, que é o que nós temos aqui, 7 é a margem esquerda, o que nós temos aqui, e 5, número idêntico, é o que nós temos entre colunas e entre linhas. Então, esta é a primeira definição que se faz. Tá? Defino o papel, defino a etiqueta, a quantidade de etiquetas que nós temos por página e a margem 4, 7, 5 e 5. Temos uma pergunta ali no chat, né, que como é que ficaria, por exemplo, se fosse um rolo de etiqueta? Se fosse um rolo de etiqueta. Nós teríamos, então, aqui uma etiqueta 1 por 1, que é um rolo, né? E a altura do
papel basicamente seria a altura da minha etiqueta mais a margem. Né? Aí eu considero a margem superior? Não, porque a margem superior nada mais é do que a margem entre etiquetas em relação à etiqueta anterior. Então, não preciso considerar. Né? E aí depende como é que... Pode ser que a minha etiqueta ocupe todo o papel. Eu posso ter etiqueta que ocupe todo o papel, então a minha margem pode ser 0, a minha margem esquerda pode ser 0. Né? Então, é pegar a régua e medir. Então, se for rolo, pensando numa etiqueta ribbon, né, de impressoras, né, a etiqueta vai ser 1 por 1. Ok? Não sei se eu respondi, quem é que perguntou isso, vamos dar uma olhadinha. Uma página, isso aí, William, exatamente. Ok, obrigado pela pergunta. Valeu, Estevão. Qualquer nova dúvida pode reportar ali. Pode também ligar o microfone, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Ok, até aqui, definição de papel, da definição do papel e da distribuição da etiqueta? Muito bem. Eu preparei esse PowerPoint aqui, com esse PDF, só para a gente ter uma noção do que eu estou falando, porque nós não temos a etiqueta física aqui na live, né? Ok? Bom, uma segunda informação que eu preciso é definir o layout, a distribuição dessa etiqueta. A distribuição dessa etiqueta. Então, eu também tenho uma imagem aqui que mostra mais ou menos o meu desejo. Eu gostaria de uma etiqueta mais ou menos assim, ó, bem elaborada. Claro que vai sair colorida ou não vai sair? Bom, depende da minha impressora. Obviamente, uma impressora Ribbon vai sair tonalidade de cinzas. Né? No meu caso aqui, se eu utilizar uma impressora colorida, vai sair uma impressora colorida. Então, este é como se fosse o gabarito da minha etiqueta. Então, esta imagem aqui. Tenho que fazer uma imagem assim? Não, mas é uma boa prática, porque fica fácil de entender a distribuição do layout da etiqueta. Então, recapitulando, primeiro passo, entendo o papel e a distribuição das etiquetas no papel. Segundo passo, desenho. Isso aqui, vocês podem ver, é um PNG. Eu usei o Paint mesmo para desenhar, né? Onde eu tenho um título fixo lá em cima, tenho um logotipo inclinado, tenho um número de uma ordem de fabricação, uma entrega, que vai ser aqui, eu quero, nesse campinho azuladinho aqui, eu quero colocar a data de entrega, eu quero a quantidade de peças, por exemplo, dessa ordem de fabricação, quero o código do item, quero a descrição do código do item, e aqui embaixo eu tenho uma área em amarelo, onde eu vou querer colocar algumas informações adicionais. Nesta minha etiqueta aqui, eu quero colocar um QR Code, quero colocar um código de barras e quero colocar um texto multiline. Então, para a gente tentar entender um pouquinho, né, poderia fazer etiqueta de clientes? Pode fazer etiqueta da informação que você tiver no seu banco de dados. Né? Então, segunda informação que eu faço é o layout da etiqueta. Este é o layout da minha etiqueta. A terceira informação que é relevante, depois eu mostro como é que a gente compõe esse layout, é o preenchimento da etiqueta em si. Então, que é isso aqui, ó, uma outra imagem, né, para que a gente tenha uma ideia de como é que eu quero o acabamento. Então, notem, eu tenho eu quero aqui, mais ou menos nessa posição desse retângulo, o número da ordem. Mais ou menos nessa posição, eu quero a data de entrega. Mais ou menos nessa posição, a quantidade. Mais ou menos nessa posição, o item. E mais ou menos nesta posição, a descrição. Aqui embaixo eu quero um QR Code com alguma informação hipotética. Vocês vão ver que eu vou estar utilizando informações aleatórias, uma vez que eu não tenho um RP por trás dessa minha base de dados, mas eu estou gerando dados aleatórios que vou mandar para vocês. E o script que eu vou estar enviando para quem tem a suíte, pode aplicar na suíte, que vai rodar também. Eu tenho um código de barras aqui, que também é aleatório. Neste meu exemplo é um EAN 128, mas poderia usar um EAN 13, a suíte entende os dois. E aqui eu tenho uma informação que é um texto hipotético para mostrar um texto multiline, etiqueta 1 para demonstração, gerada pela plataforma de desenvolvimento OTM Suite. Então, basicamente, essa é a minha distribuição. Ok? Bom, o que vocês já podem imaginar é a estratégia que eu vou estar utilizando, né?
Então, qual é a estratégia que eu quero utilizar? Quero colocar, primeiro, essa imagem de fundo no corpo da minha etiqueta. E depois, uma vez que eu coloco essa imagem de fundo, eu quero preencher, por cima dessa imagem, os campinhos. Basicamente, é essa a lógica. Então, eu tenho que ter um script que contenha o número da ordem, a data de entrega, a quantidade, o item, descrição, o valor que eu quero no QR Code, o valor que eu quero no meu código de barras, e aquele dado sequencial que eu pretendo colocar aqui. Etiqueta 1, etiqueta 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Então, essa é a ideia do que eu quero apresentar nessa nossa live aqui. E o resultado final é algo mais ou menos assim. Esse é o PDF que eu gerei no final, que poderia depois ser enviado lá para a nossa impressora, ou para onde o destino final que eu queira, né? E com etiquetas, com a quebra de página correta. Nesse caso aqui eu tenho uma página só, mas depois nós vamos fazer alguns ensaios, né, que vai gerar esse tipo de informação. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui lá dentro da nossa configuração da etiqueta. Então, voltando para o Atom. Primeiro bloco, defino a página, a folha, e a distribuição de etiquetas. Agora vem a tag que faz a mágica, a tag lay. Ela determina o layout da etiqueta. E a tag lay também é toda ela definida em milímetros. Eu vou ocultar a minha tela da esquerda aqui para que o texto possa ser lido. Após essa tag, então basta que eu descreva em múltiplas linhas quais os conteúdos e as respectivas posições que eu quero para a nossa etiqueta. O conteúdo, por default, ele pode conter textos e as formatações. Então, eu posso definir cor, eu posso definir a fonte. De novo, é óbvio que eu só consigo definir cor se a minha impressora de saída trabalhar com cor. Ainda, eu posso colocar imagens. Para isso, basta que o meu conteúdo comece com a tag hashtag IMG. Ou um código de barra qualquer. Para isso, basta que o meu conteúdo inicie com hashtag barra. Então, são sintaxes específicas da plataforma OTM Suite. Na aplicação vai ficar mais simples de entender. Os labels das colunas do meu bloco SQL, que eu defino num arquivo MakeQuery, podem ser referenciados. Então, puxa vida, se eu quiser o código de um item, como é que eu faço isso? Bom, defina lá no seu script, que nós vamos ver como acontece, um label para código do item, ou um label para a descrição técnica, ou um label para o número da ordem de fabricação. Então, o script que você executa lá, o label desse script você considera aqui para fazer uma referência que relaciona o conteúdo da etiqueta ao conteúdo resultante do script. A tag MakeQuery, ela define qual é a query que vai popular os dados dessa etiqueta. E após, então, a execução deste MakeQuery, o padrão da plataforma, para quem acompanhou, por exemplo, a nossa primeira live, onde nós apresentamos o modelo M. O padrão de um MakeQuery é trazer os dados da query para a tela. Quando eu tenho um MakeQuery sendo chamado por um arquivo de etiqueta, ao invés de trazer os dados para a tela, os dados são entregues para a etiqueta. O que tu quer dizer com isso, Alceu? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Vou abrir o menu padrão da plataforma. Vou abrir o menu padrão da plataforma. Vou chamar um MakeQuery B, que é dados para etiquetas. Ele vai solicitar para mim quantas etiquetas você quer gerar. Então, quantos registros? 25. Confirmo, ele vai me trazer registros aqui na tela.
com o label num, ordem, quant, entrega, code item, link, descrição, barra. Por que isso? Porque este menu está chamando um make query cujo nome, no meu caso aqui, ele é make query etiqueta. Ou no meu caso aqui, modelo B. Modelo B. Certo? Bom, agora se eu chamasse a etiqueta padrão que está presente no template da plataforma, que chama este mesmo make query aqui, ó, é o mesmo make query. Ao invés de trazer para a tela os dados, ele trouxe para dentro de uma etiqueta. Então vamos ver como é que esse processo acontece. Tag layout, então. Primeira coisa que eu quero, colocar o meu gabarito da etiqueta, esta minha imagem, no fundo, como pano de fundo destas minhas etiquetas aqui. Então, eu quero que esta imagem seja preenchida aqui, aqui, em cada uma dessas etiquetas. Então, esta imagem aqui. Observem o seguinte, a plataforma, a OTM Suite, se for necessário, ela redimensiona as etiquetas e as respectivas imagens. Mas para facilitar o nosso entendimento, eu já gerei esta imagem exatamente na dimensão que eu vou querer colocar lá na minha etiqueta. Não preciso fazer isso. De novo, não preciso. Eu posso gerar uma imagem com qualquer dimensão e redimensioná-la, estrechando ela ou não. Mas para facilitar o entendimento, então notem que a minha etiqueta, originalmente aqui, ela tem uma dimensão de 95 por 37. Então, eu gerei uma imagem de 95 por 37. Se vocês observarem aqui, de novo, ela não precisa ser exatamente na mesma dimensão. Eu poderia gerar uma imagem de fundo em qualquer dimensão. Mas, obviamente, que se eu dissesse que a minha imagem deveria ocupar uma área de 95 por 37, ela teria que ser estrechada. E para posicionar os demais elementos, os demais campos dentro dela, ficaria mais complicado. Ok? Então, é uma boa prática. Desenhe a imagem, faça a sua imagem no tamanho desejado já final, tá? Porque por mais que a plataforma redimensione a imagem, fica mais fácil para que você possa interpretar a disposição de campos. Então, primeiro elemento do layout aqui é um hashtag IMG. Hashtag IMG. Que imagem que eu vou estar colocando a imagem de %D. O que é o %D? Padrão da plataforma, está lá na documentação. %D é a imagem da pasta diversos e da subpasta modelos, com o nome de etiqueta. Como eu não coloquei uma extensão, a plataforma entende que a extensão padrão é PNG. Então vamos lá, vamos localizar %D, modelos, etiqueta. %D, então, imagens, otimiza, %D, diversos, modelos, etiqueta. Aqui, ó. Essa é a etiqueta que a gente está enxergando lá. Exatamente esta imagem aqui. Então, o que este comando está dizendo? Coloque uma imagem, esta imagem aqui, em que posição da minha etiqueta? Na minha posição 0, superior, na posição 0 da esquerda. Quero que essa imagem seja estrechada, nesse caso ela não vai ser estrechada, porque originalmente ela já tem essa dimensão, em 37 na altura e 95 na largura. E não quero rotação. Então, o que faz esse efeito aqui? Ele coloca a nossa imagem como pano de fundo da nossa etiqueta. Tranquilo até aqui?
Algum comentário? Não, tranquilo. Muito bem. Outra informação importante. A sobreposição de informações, ou a precedência das informações, elas ocorrem em função do posicionamento, do line sequential, da sequência em que eu coloco os comandos do layout. Então, notem, primeiro eu coloco uma imagem de fundo, depois eu vou colocar uma imagem de QR Code, já explica esse comando aqui. Ah, e se eu colocasse o QR Code antes da imagem de fundo? Quando eu colocasse a imagem de fundo, ela sobreporia o QR Code. Então, notem que primeiro eu coloco as imagens que ficam atrás, e depois eu coloco as imagens ou os elementos que ficam à frente. Então, se eu quero escrever na etiqueta, em cima dessa imagem, você primeiro coloca a imagem e depois você coloca o texto. Se eu colocar o texto antes, quando eu colocar a imagem, ela vai sobrepor. Então, a precedência, ela é importante. Então, primeiro elemento do layout, imagem de fundo. Segundo elemento do layout, eu vou colocar um QR Code. Eu estou falando deste QR Code aqui, ó. Este QR Code aqui. Então, notem, como a minha imagem tem 95 por 37, se eu parar mais ou menos na posição ali, ó, eu sei que eu quero esse QR Code o posicionamento, o próprio Paint já me dá o posicionamento. Então, eu vou querer colocar ela na posição superior 27 e esquerda 16. Então, aqui embaixo, se eu posicionar ali, ó, notem que eu já tenho essa posição aqui, 27 por 16. Então, é importante você conceber o modelo, desenhado ele, que seja em papel, que bata uma foto, leve para o Paint, né? Porque essas ferramentas tradicionais, elas já te dão esse tipo de posicionamento. E aí é só copiar e colar. Então, eu sei que eu quero um QR Code na posição 27 por 16. 27 por 16. E como é que eu sei que a altura é 9? Bom, se você pegar aqui e... Opa! Você pegar a ferramenta de selecionar e marcar, eu sei que aqui eu tenho, lá embaixo, 9 por 9. Né? Aproximadamente 9 por 9. Então, esta é uma condição adequada de fazer. Porque senão eu tenho que ficar fazendo uma tentativa e erro. Então, a melhor maneira, desenhe o seu template preenchido e a partir dele você consegue preencher a etiqueta. Então, eu quero colocar um QR Code na posição 27, 16, com altura de 9, largura de 9, não quero rotação, não quero rotacionar ele, quero que ele fique exatamente assim, até porque senão eu vou ter dificuldade em ler. Em relação a QR Code, tá? Isso é da plataforma, Eu defino um nome de arquivo, a gente usa por boa prática QR Code, .qr. O .qr significa que ele vai gerar um arquivo na área temporária e o conteúdo desse arquivo vai ser um QR Code. Qual é o conteúdo desse arquivo? O que vem depois de pipe. Nesse meu caso aqui, eu quero que ele pegue uma variável. Esta variável chama-se numOrdem. Que depois nós vamos ver de onde ela sai. Então, tudo que está ali em colchete, nessa cor azulzinha, são variáveis, porque cada etiqueta vai ter um conteúdo, de acordo com o resultado do meu script. Então, recapitulando. Eu defini o papel, defini a minha etiqueta, a quantidade de etiqueta, as margens. E comecei a definir o layout. Para definir o layout, eu montei um template de etiqueta, para ficar mais fácil. E montei um pano de fundo. Esse pano de fundo da minha etiqueta é uma imagem, um PNG, que eu pedi para ocupar totalmente a área da minha etiqueta. E o segundo elemento que eu estou colocando é um QR Code, e a ferramenta sabe que tem que gerar um QR Code, porque tem um ponto QR. William, você levantou a mão. Ao seu caso, eu queira passar mais de uma variável ali no QR Code. Pode. Vamos imaginar que eu quisesse, além do número da ordem, a DESC técnica. E ainda eu gostaria de fazer lá no meu QR Code, eu vou botar o seguinte, ordem, 2 pontos, descrição.
Eu posso combinar variáveis com texto. Entendido? Certo, obrigado. Eu não posso utilizar o ponto e vírgula no texto, porque ponto e vírgula é um caractere separador da geração de etiqueta. Notem que o nosso caractere separador é ponto e vírgula, eu não posso utilizar ele. Mas fora ele, e o pipe, obviamente, né? Certo? Então, eu vou voltar, mas posso usar múltiplas variáveis aqui. Então, no meu caso aqui, se vocês lerem esse QR Code, ele vai dar um número da ordem, que é o mesmo número que está aqui em cima. Eu poderia escrever o que eu bem entendesse. Ele vai gerar um QR Code com este conteúdo, nessa posição. Respondido, William, ok? Ok. Muito bem. E aí, campos textos que eu tenho. Eu quero colocar o número da ordem. Então, o número da ordem é esse campo que eu tenho aqui em cima. Ó. Nesse meu exemplo é o 30.075. Esse número da ordem, eu quero colocar ele na posição 10, 17, a mesma coisa, né? Aí eu fui ali com o meu cursor do mouse, vi que 10, 17 era uma boa posição. Quero definir a largura da célula. Aqui eu botei 56, é óbvio que ele não vai ocupar todo 56. Ah, mas ao seu, se ele invadir para cá, para a direita. Bom, como eu sei que o número da ordem, ele não vai invadir, porque esse é a minha base de dados, e a minha base de dados tem uma limitação para esse número de ordens, né? Então eu posso botar um valor maior para a direita. Por quê? Porque depois, quando eu preencher a informação data de entrega, essa informação é posterior, ela vai sobrepor o espaço vazio que deixei à direita. Então, notem que eu não tenho que me preocupar com o espaço vazio colocado anteriormente, porque a informação posterior vai sobrepor a informação anterior. A altura de 4. Como é que eu sei a altura de 4? Bom, daí é uma combinação com a fonte. Esta minha fonte aqui, ó. Então, sintaxe da definição de fonte. Sintaxe padrão da plataforma. Primeira, conjunto de informações. RGB cor de fundo. Eu não quero cor de fundo, eu quero cor de fundo transparente. X, X, define cor transparente. Por que cor transparente? Porque eu quero que a cor de fundo seja do meu gabarito, o azul que eu já tinha definido no layout da minha máscara de fundo da etiqueta aqui. O seu não poderia botar uma máscara vazia aqui e botar um retângulo? Desenhar? Poderia fazer isso também, mas achei mais prático fazer o gabarito e depois preencher os campinhos. Ok? Então, notem, XXX, cor de fundo, sem cor. 70, 80, 100 é essa cor aqui, ó. É um azul mais escuro. Como é que eu sei essas cores? Ou RGB, ou pega a paleta de cores da plataforma, para quem viu, né, ali, ó, e seleciona ela aqui. Ela já está, inclusive, selecionada, 70, 80, 100. Mas se eu quisesse uma outra cor, seleciona ali, seleciona, ele vai sobrepor a cor e vai fazer com outro tom. Vou voltar para a minha cor original aqui. E a fonte? A fonte é o seguinte, o nome da fonte, o estilo de fonte, 0 normal, 1 negrito, 2 itálico, e o tamanho da fonte. Então, eu quero que o número da ordem, essa informação numa ordem, seja nessa posição, com esta fonte, nessa dimensão. Com esta cor de fundo e essa cor de fonte. Próximo campo, entrega. Na posição também 10, altura, né? 38 na largura, então mais ou menos aqui assim. Nota que eu sempre posiciono pela posição superior esquerda. A fonte é sempre posicionada pela superior esquerda. As imagens, todos os elementos da etiqueta é sempre posicionado pela posição superior esquerda. E a informação que eu quero colocar lá é a informação denominada entrega. Outra informação, quantidade. Na posição 10, 84, dimensão 56, com altura 4. Mesma coisa aqui, quantidade. Essa informação aqui. Próxima informação, código do item. Código é o nome da minha variável,
quero ela na posição 20, 17, então já aqui já tem 20 lá na altura, 17 no posicionamento, e também a mesma fonte. Outra informação que eu quero, descrição. Então, descrição é essa descrição aqui. Ok? E, para ir finalizando a minha etiqueta, eu quero botar um texto. E esse texto é assim, etiqueta, uma variável, para demonstração gerada pela plataforma de desenvolvimento ATM Suite. Na posição 29, 32, então essa aqui, ó, 29, 32, com altura de 30 e largura de 18. Por que altura de 30? Porque ele vai fazer uma quebra. Se chegar no final, o padrão da plataforma chega no final, ela quebra em quantas linhas forem necessárias, né? Aí, se mesmo assim o texto ocupar mais espaço do que o que eu deixei aqui, bom, aí ele vai cortar esse texto. Ele vai preencher esta área retangular, quadrática, definida aqui. E, por fim, o código de barras, que é esse código aqui. Para que eu possa gerar um código de barras, eu uso a hashtag bar, da mesma forma que eu tenho uma hashtag MG para colocar imagens ou QR Code, o código de barra é definido a partir do hashtag bar. Eu tenho como definição o padrão EAN, nesse caso é um código de barra padrão 128, poderia ser o padrão 13, eu acho que são as duas opções que a Suite recebe. Qual é o conteúdo desse código de barra? É o que estiver contido na minha variável barra, na posição 27, 68. Então, 27, 68, com uma altura de 30, uma largura de 30 e uma altura de 10. Então, minha largura aqui de 30 e uma altura de 10. E está definida o segundo passo. Então, o layout da minha etiqueta. Recapitulando. Primeiro você define o layout do papel, a distribuição das etiquetas no papel. Depois monta, boa prática, monta um gabarito da etiqueta em qualquer editor gráfico que você queira. E, por fim, pegue as posições daqueles elementos e distribua no layout da sua etiqueta em si. Ok? Bom, agora eu preciso definir a origem dessas informações. De onde é que vem a informação numa ordem? De onde vem a informação entrega, a informação quantidade, a informação código? Até porque se eu gerasse uma etiqueta exatamente com essa informação, conforme está aqui, sem dizer a origem dela, onde tem numa ordem, ele escreveria colchete numa ordem. Não é isso que eu quero que ele escreva. Eu quero que ele substitua isso, considere isso como sendo uma variável de referência a um script. Então, como eu faço isso? Uso a tag colchete makeQuery e digo, olha, quero que você obtenha esses dados no makeQuery que está na pasta CLI, queries, CLI Live, etiqueta. Ao seu, o makeQuery da etiqueta tem que ter o mesmo nome do arquivo da etiqueta? Não precisa, mas é uma boa prática, porque daí eu sei que o makeQuery se referencia à etiqueta em si, mas não precisa ter o mesmo nome. Se aqui fosse teste, bastaria ter um makeQuery chamado teste. Okay? Então, vamos dar uma olhada no nosso makeQuery chamado etiqueta, que nesse meu caso está na mesma pasta, queries, CLI, queries, CLI Live, etiquetas.mkq. Este aqui é o makeQuery padrão. Então, para quem já usa a plataforma, ou quem passa a utilizar, eu tenho apenas 3 tags aqui. Um título que eu quero colocar na tela, um parâmetro, este parâmetro é um parâmetro numérico, hipotético, né? Óbvio que eu não me interessa dizer quantas etiquetas você quer listar, isso aqui é só para a gente poder gerar dados randômicos, então eu quero que, ao entrar nessa tela, ele escreva no topo dela modelo de etiqueta, solicite a quantidade de etiquetas que vai ficar dentro da variável linhas, quero que essa variável seja numérica
que não receba nenhuma informação decimal, que o número que ela receba seja um número da faixa de 1 a 9.999 e o default deste campo seja 25. Uma vez informado isso, eu quero que ela execute este script, este SQL. É um script comum. A única diferença é que estou lendo uma tabela hipotética, que você, para quem tem a plataforma, tem essa tabela nos nossos templates, é a TLPT itens, lendo as N linhas menores ou iguais àquela que eu informar no parâmetro. Então, se eu informar 25, ele vai me listar 25 registros, né? E como eu não tenho necessariamente ordens, eu estou usando algumas funções padrões do Oracle, né? Então, para gerar um número aleatório entre 20.321 e 30.270 como sendo o meu num ordem. Notem aqui, isso é importante. Num ordem equivale exatamente a esta informação aqui, ó. Entrega. Tenho que ter, obviamente, uma coluna aqui chamada entrega. Que no meu caso aqui, eu peguei a data do cadastro do meu item e já defini ela com padrão dia, mês e ano. Quantidade. Também estou pegando um número aleatório entre 1010 e 1950. É óbvio que na prática o script de vocês acessaria uma tabela real existente, não fariam dados aleatórios como a gente está fazendo aqui. Código do item. Código. Então, notem, eu tenho aqui código. Tem uma outra informação, linha. Eu estou pegando o Ronan aqui. Por que linha? Porque em algum lugar aqui eu tenho linha. Olha aqui, ó, etiqueta, linha tal. Outra informação, descrição. Olha o meu código de barra aqui, ó. Meu código de barra também é um número randômico, como eu não tenho nesse meu cadastro aqui códigos de barra, um número randômico entre 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 3, até um número qualquer. Certo? Se nós rodássemos esse script aqui, em qualquer gerenciador de banco, vamos pegar aqui, ele rodaria isso aqui, ó, número da ordem, quantidade, entrega, código, linha, desse, é um script normal, né? Com a situação que aqui eu tenho uma cláusula where menor ou igual, sei lá, no meu caso ali, 25. Então, vai listar 25 registros. Se eu botasse 4, listaria 4 registros. Se botasse 5, listaria 5, e assim por diante. Então, como é que funciona esse processo? Quando o menu chama um arquivo ETQ, a primeira coisa que é feito é, descobre se existe um make query. Existindo o make query, roda o make query, esse make query tendo parâmetros, apresenta uma tela de parâmetros, após a confirmação da tela de parâmetros, executa a query de dados e ao invés de apresentar essa query de dados na interface, com o grid, como é padrão da plataforma, entrega essa informação aqui para a etiqueta e popula a etiqueta. Então vamos ver isso acontecendo. Eu tenho essa opção de etiqueta, essa minha opção E, ela chama o arquivo ETQ, que por sua vez vai chamar o arquivo etiquetas make query. E tem aqui, ó, listar apenas N registros. Vou listar os 25 ou qualquer outro número ali. Confirmo. Ao confirmar, vai carregar. Ele trouxe ali e preencheu os dados da minha etiqueta com a quebra de página correta aqui. E, obviamente, não completou a segunda página, né? Porque, como eu tenho 14 por página, eu teria que ter gerado 28 etiquetas. Gerei 25, ficaram 3 não preenchidas, né? Mas esse é um template básico. Então, notem que é bastante simples você gerar a etiqueta. Você define o dimensional da sua página, define o layout da etiqueta e posiciona, basicamente, os elementos que você quer na etiqueta, sejam códigos de barra, sejam imagens, sejam textos, informações variáveis ou informações fixas, de uma forma bastante simples. E o preenchimento dessa etiqueta é variável de acordo com os registros variáveis que existem nesse make query aqui. Eu tenho um processo seguinte, na medida que eu gero a etiqueta,
eu quero marcar um flag lá no meu sistema de que aquela etiqueta foi gerada. Como que eu faço isso? Coloca um bloco pli aqui e executa um bloco PL/SQL. Então, para quem conhece a plataforma, né, utiliza o bloco pli para isso. E assim por diante. Eu estou mostrando só 3 tags, porque o objetivo dessa live aqui não é explorarmos necessariamente todos os recursos da plataforma, mas mostrar como é possível, de uma forma bastante simples, gerar etiquetas usando meia dúzia de tags entre um arquivo etiquetas ETQ e um arquivo etiqueta MKQ. Muito bem, pessoal. Dúvidas, comentários? Viviane? Deixa eu ver. Viviane. A Viviane está sem o microfone, então eu vou ler para todos. Alceu, se eu quisesse repetir a mesma etiqueta, teria que já no Make Query uma tabela com os dados repetidos? Ou você teria, Viviane, com os dados repetidos, ou então você poderia fazer um union relacionando com uma outra tabela, com from, por exemplo, from dual menor que Ronan 10, 20, algo dessa natureza, né? O segredo não só da etiqueta, o segredo de maneira geral da plataforma, ela está nos scripts, ela está no PL/SQL. A plataforma, ela consome PL/SQL de uma maneira tranquila, então você elabora. Claro que, assim, muitas vezes, por uma boa prática, a gente recomenda, gere uma tabela temporária, popula a tabela temporária com os dados e monta um script simples, né? Porque, às vezes, isso pode, inclusive, melhorar a performance. Aí são as boas práticas, né? O Walter está aqui comigo, está assistindo a live junto comigo aqui, bebendo um vinho, só para fazer vontade. E o Walter é o campeão das nossas boas práticas e da performance, né? Ele normalmente criaria uma tabela temporária, acho que é isso, né, Walter? Criaria uma tabela temporária, popularia essa tabela temporária com determinados dados e aí tornaria bem mais simples o próprio script da etiqueta, né? Mas isso depende de cada um, mas essa é o modelo. Você pode repetir os dados numa segunda etiqueta, sim, sem problema nenhum. William levantou a mão. William, vamos lá. Alceu, ali, qual que seriam os formatos do próprio arquivo final ali? Ali eu vi que tu extraiu num PDF, ele extrai em outros formatos também? Sim, vamos lá. Tem uma tagzinha a mais aqui no final, tá? Aqui é o seguinte, a tag out define a saída. Então, eu posso mandar para uma impressora, mando para um arquivo ou mando para um PDF. São as 3 saídas que a gente tem. Tá? Mas se eu quiser mandar para uma impressora a Ribbon, beleza, o próprio PDF você pode largar na Ribbon que vai funcionar bastante bem. Tá? Ou manda para um arquivo e manda direto, ou manda para a impressora e aí você abre uma interface específica da impressora. Então, se eu botasse aqui printer, ele abriria uma interface solicitando qual impressora eu quero mandar. Certo, obrigado. Tá? Não sei se tem alguém da Cinex na live aqui hoje ou não, acho que não. O Joel, que participou na live passada, ele fez umas etiquetas na Cinex que ele precisava uma etiqueta bastante simples para endereçar, para colocar endereçamento de prateleiras. Então, ele fez nem colocou gabarito, nada. Colocou um código de barras e um dado do endereço da prateleira, né, e mandou imprimir no Ribbon, uma impressora padrão. Então, é uma forma bastante rápida de fazer etiquetas, né? Ah, como é que você fazia isso antes? Ah, sei lá, faz no Word, faz em algum outro aplicativo, né? Agora você pode ter, e aí vai ter que estar fazendo tentativa e erro para acertar o tamanho da etiqueta. Aqui você mede com a régua, define o tamanho da etiqueta e manda imprimir de uma forma bem simples. Inclusive lendo diretamente do banco de dados, com essas informações variáveis, se for necessário. A Liviane escreveu ali, sim, sim. É assim que fazemos hoje na prática. Só pedi porque talvez tivesse algo. Não, Viviane, realmente a boa prática que você utiliza lá no script, no SQL, a gente acaba utilizando aqui também.
que mais? Daniel, sei que tu utiliza, ou pelo menos já brincou com etiquetas. Tu tem alguma dica para dar para a gente? Tu que é um grande usuário da plataforma? Eu uso ela há um bom tempo ali, né? Eu uso para fazer etiquetagem dos modelos. Mas é bem isso aí que você falou. A gente usa ali na folha A4, né? Daí a gente imprime num papel para poder cortar, porque a gente não tem impressora de ribbon lá em cima. Uhum. Mas elas funcionam muito. A gente pode usar ainda essa parte de poder pôr imagem no fundo, assim, era como... Oi, tá cortando, Daniel. A internet não está ajudando aqui. A gente aqui já usa desde de poder colocar imagem de layout, né? Muito bem. Mais alguém? Pô, a live de hoje é só isso, Silvia. É isso. A Suite é realmente uma ferramenta, uma caixa de ferramentas bastante simples de utilizar. Não temos muito o que inventar. É aquilo que eu já falei em outras lives. Isso aqui é como você pegar um mestre cuca e dar 5 condimentos para ele: farinha, sal, açúcar, ovos, fermento. E dizer, bom, agora você mistura isso. Quantos elementos, quantos bolos diferentes você pode fazer com isso? Uma infinidade. Né? Depende do talento de quem está construindo. A gente tem tido gratas surpresas em alguns clientes, porque chega no cliente e tu não imagina a análise combinatória dessas tags que o cliente tem feito e os resultados que ele tem obtido. Como eu disse, aqui em relação ao Make Query, nós vimos 3 tags. Em relação ao Make Query, nós vimos a tag TIT, a PAR e a SQL, e um parâmetro apenas que é o numérico. Né? E vimos alguns parâmetros, algumas tags relacionadas à etiqueta. Mas a combinação disso aqui pode ser bastante grande. Então é o que nós tínhamos para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, mas independente disso, amanhã vocês vão estar recebendo, quem se inscreveu aí, quem pôde estar presente ou não, vão estar recebendo esses templates, e aí quem tem a plataforma instalada é só baixar esses templates na pasta que eu vou estar indicando no corpo do e-mail, e aí podem simular essa etiqueta aí. De qualquer forma, essa etiqueta, vocês já possuem ela num padrão bem parecido no template da plataforma, que vocês possuem nas suas instalações. Então, toda vez que a gente instala a plataforma, relembrando, vocês recebem este menu padrão aqui da OTM Suite, e neste menu padrão, dentro de modelos, existem todos os modelos, tanto de queries quanto de painéis, e nesse caso aqui também o modelo de etiqueta, que é basicamente esse que eu brinquei, hoje aqui que eu demonstrei para vocês. Então, vocês podem utilizar e tomar esses modelos como base para o estudo, ou mesmo para recapitular, ou terem um aprendizado, reforçar. E na medida que tiverem qualquer dúvida ou opinião, lembrem, né, de reportar informações para o suporte.atm@otm.com.br, suporte.atm@otm.com.br, que a nossa equipe de suporte vai estar sempre à disposição para auxiliar e para acatar sugestões que são sempre bem-vindas em relação à plataforma. Agradeço a participação de todos, lembrando de que não semana que vem, mas na outra terça-feira, temos uma nova live, vamos ver se a gente consegue trazer aí um cliente para falar a respeito da aplicação, de alguma aplicação que tenha sido desenvolvida lá. Então, não vamos falar tão só da questão conceitual da plataforma, mas do uso dela efetiva no dia a dia. Agradeço mais uma vez a participação de todos, tenham uma boa noite, até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu! Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, Adriana.